Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos tratar da independência dos Estados Unidos e da Guerra de Secessão, Estados Unidos no século XVIII e XIX. Observe o quadro. Aí está uma alusão ao Congresso Continental da Filadélfia e à Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. A independência dos Estados Unidos da América teve, além do iluminismo, movimento que vai defender a liberdade, igualdade e fraternidade, outras causas para justificar seu processo de independência. Observe o quadro. A Revolução Industrial na Inglaterra e a necessidade dela de ampliar o mercado, aumentando o pacto colonial nas colônias do Sul, e a famosa Guerra dos 7 Anos, envolvendo França e Inglaterra, disputando áreas coloniais na América, que vai resultar no arroxo colonial inglês. Esse arroxo colonial inglês é em virtude, primeiro, a vitória da Inglaterra na guerra. Só que essa guerra foi muito onerosa, custou muito caro à Inglaterra. E a Inglaterra, para resolver um problema financeiro criado pela guerra, inicia o arroxo do pacto colonial, aumentando o cerco colonial, pacto metropolitano, entre as colônias do Sul e do Norte. Como exemplo desse arroxo colonial, observe o quadro. Arroxo colonial inglês e as principais leis que caracterizam o início dessa nova política. A Lei do Açúcar, 1764, aumentando as tarifas do melaço, do rum e do açúcar. A Lei do Selo, que era um imposto, uma tarifa, que deveria ser colocado nos jornais, em contratos, para aumentar a cobrança de imposto inglês. E a Lei do Chá, transferindo o monopólio do comércio do chá para a Companhia das Índias Orientais. Especificamente, essa Lei do Chá vai trazer desagravo para os comerciantes, que vão sentir-se prejudicados. Em virtude disso, inicia-se uma tensão social entre os comerciantes norte-americanos e a metrópole inglesa. Como exemplo, o famoso incidente do Porto de Boston, onde alguns comerciantes fantasiados de índios vão atacar navios que estavam trazendo o chá para a América e jogar a carga ao mar. Por conta disso, a Inglaterra vai adotar um novo conjunto de leis, aumentando o pacto chamado Leis Intoleráveis. Observe, aluno, o quadro. Leis intoleráveis, fechamento do Porto de Boston, indenização do chá e a ocupação do Mississippi. A ocupação do Mississippi, onde a metrópole inglesa vai proibir a ocupação dessa área pelos colonos norte-americanos. E pagamento da indenização do carregamento de chá que foi jogado ao mar. Assim, comerciantes e agricultores vão sentir-se prejudicados. O fechamento do Porto de Boston vai atrofiar a economia do norte. Para você entender o que estamos falando, observe o mapa. Comércio triangular. Das colônias do norte, roupas, alimentos, peixes e madeiras para as Antilhas. E das Antilhas para as colônias do norte, melaço e ouro. Ou então, das Antilhas para a África, o rum seria trocado pela mão de obra negra, escravos para o sul e ouro para o norte. Este comércio triangular era, como dissemos, o centro dinâmico da economia do norte. Portanto, o fechamento do Porto de Boston vai acelerar as tensões sociais entre colonos e metrópole. Daí as famosas reuniões na Filadélfia. Primeiro Congresso Continental da Filadélfia, 1774, ainda não tinha um caráter separatista. Segundo Congresso Continental, 1775, esse já com caráter separatista. E em 1776, Thomas Jefferson, com a ajuda de Thomas Paine, Samuel Adams, entre outros, vai redigir a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Após a Guerra de Independência com a Inglaterra, em 1787 é criada a primeira Constituição norte-americana,
Observe o quadro. Formação do Estado norte-americano, uma república federativa, o chefe dessa federação, presidente da república, um presidencialismo, 3 poderes e entre esses poderes um equilíbrio, executivo, o presidente, legislativo, deputados e senadores, judiciários, os juízes, e o ideal de liberdade. Esse ideal de liberdade está também registrado na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, também redigido por Thomas Jefferson. Após a independência dos Estados Unidos, inicia-se um outro processo muito interessante e que vai contribuir para a ampliação dos Estados norte-americanos. Estamos falando do processo de expansão territorial norte-americana. Preste atenção no quadro. Aí está, das antigas 13 colônias, um processo de expansão. Terras, territórios conquistados ou cedidos pela Grã-Bretanha, França, Espanha e o México. Observe que esse processo de expansão vai ocorrer do leste para o oeste. É a famosa corrida para o oeste, para cumprir o que se chamou Destino Manifesto. Segundo os colonos, os pioneiros norte-americanos, era uma vontade divina, manifestada por Deus, que do Atlântico ao Pacífico fosse uma colonização branca, ou uma civilização de cultura anglo-saxônica.